Bom dia, a paz do Senhor a todos. Em primeiro lugar, eu queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães fonte de vida. E por hoje ser Dia das Mães, eu queria trazer uma mensagem sobre mães. Mas é uma mensagem para a mãe, para o pai e para o filho. Eu queria falar um pouquinho sobre algumas mães da Bíblia. Vou começar pela primeira mãe da Bíblia, Eva. Eva significa aquela que dá vida. E foi através dela que a primeira vida foi gerada. O Senhor, ele fez o primeiro casal e colocou no jardim. Mas no ventre da Eva foi gerada a primeira vida. Só que Eva, ela não sabia o que era ser mãe. Eva não teve uma mãe. Então para ela foi tudo novo. Foi um desafio. Ela foi descobrindo como era ser mãe. Eu acredito que não foi fácil, porque nós temos a ajuda das nossas mães, as avós, as tias, as amigas, né? E mesmo assim é difícil. Imagine ela, primeira mulher que não teve mãe, não sabia o que fazer, não sabia como fazer. Creio que foi um desafio muito grande para ela. E acredito que ela acertou em muitas coisas. E acredito também que ela errou em muitas coisas. Nós conhecemos a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Nós sabemos que um escolheu o caminho da vida e o outro escolheu o caminho da morte. Então isso mostra para nós, né, que ela errou, que ela acertou como mãe. Ela não foi perfeita, mas eu tenho certeza que ela deu o melhor dela. Porque toda mãe dá o melhor de si. Todas as mães erram, mas erram tentando acertar sempre. A segunda mãe da Bíblia que eu queria falar, trazer para nós hoje, é a Batseba. Batseba tinha tudo para ser uma mãe horrível. Batseba foi violentada pelo rei Davi. E quando ela foi violentada pelo rei Davi, ela engravidou. E depois disso, ela teve o seu marido morto. Depois ela perdeu o filho dela. Esse filho que ela engravidou e era do rei Davi. Então ela tinha tudo para ser uma péssima mãe. Mas nós sabemos que depois ela casa com o rei Davi e ela tem outro filho, o rei Salomão. O rei Salomão, ele foi o rei mais sábio de toda a história e mais rico. E eu tenho certeza que Batseba foi uma mãe muito importante na educação e na criação do rei Salomão. Mas lá na frente nós vemos que o rei Salomão acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Ele andou no caminho do Senhor durante toda a vida dele. E na velhice dele, ele acaba se desviando. Depois eu queria falar da terceira mãe, tá? Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Na época que Moisés nasceu, teve um decreto de Faraó que todos os meninos israelitas que nascessem deveriam ser mortos. Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses. Um certo dia, ela resolveu pegar um cestinho, impermeabilizar ele com piche, colocar Moisés dentro desse cesto e colocar nas águas do rio Nilo. E ela teve muito sangue frio para fazer isso, porque o rio Nilo era e ainda é cheio de crocodilo, de jacaré. Mas ela tinha convicção de que ela ia salvar a vida do filho dela. E ela fez isso. E esse cestinho foi encontrado pela filha de Faraó. E a filha de Faraó acabou que devolveu o filho para Joquebede amamentar, sem saber que era o filho de Joquebede. Mas colocou nos braços da mãe de volta para que ela amamentasse Moisés.
Ela amamentou e ela tinha algum tempo, alguns anos, era um período curto, para ensinar Moisés no caminho que ele deveria andar. E foi exatamente isso que ela fez. Ela ensinou o caminho correto, ela ensinou o caminho que Moisés deveria andar. E quando ele cresceu, ele não se desviou desse caminho. Moisés ele foi para o palácio do rei, mas ele nunca se desviou daquele caminho que ele aprendeu lá na infância, aquele caminho que a mãe, né, colocou no coração dele, né? Ele nunca se desviou das verdades que a mãe inculcou na mente dele. E a última mãe que eu queria trazer para nós é Maria. Maria teve o maior privilégio de todos. Maria foi mãe do próprio Deus encarnado. Maria foi mãe de Jesus. Privilégio. Mas eu acredito também que um grande desafio. Como que é ser mãe de Deus? Como que nós podemos educar Deus? Como que nós podemos ensinar o caminho que Deus deve andar? Então eu creio que foi um desafio, foi um grande desafio. Acredito que não era qualquer mãe que ia conseguir passar por esse desafio que Maria passou. Todas essas mães que eu citei e todas as outras mães da Bíblia, elas passaram por desafios, todas elas acertaram, todas elas erraram, porque ninguém é 100% perfeito. Nenhuma mãe é 100% perfeita, correta. Todas nós erramos. Todas nós acertamos. E da mesma forma que elas passaram por desafios, nós também passamos hoje em dia. Nós passamos por desafios porque não é fácil. Não é fácil criar filhos. Nós queremos dar o nosso melhor, nós tentamos acertar sempre, mas nós somos humanos e os humanos erram. Só quem é perfeito é Deus e nós não somos deusas, nós erramos. Mas qual que é a diferença daquelas mães, daquela época e de hoje? Tem diferença ser mãe na época bíblica e ser mãe hoje? Eu vejo uma grande diferença. Eu vejo uma diferença que naquela época Deus conduzia as pessoas. Nós sabemos que Deus tinha propósitos e Ele conduzia as pessoas e Ele direcionava. Mas naquela época o Espírito Santo não era derramado sobre as pessoas como ele é derramado hoje. O Espírito Santo não era disponível como ele é hoje. Hoje, a palavra de Deus fala que todo aquele que crê se torna filho de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Então hoje nós temos livre acesso ao Espírito Santo, 24 horas por dia. 24 horas por dia nós podemos ser direcionadas por Ele. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos deixar Ele agir na nossa vida. E naquela época não era assim. Naquela época o acesso não era livre como hoje. Por isso eu creio que hoje, para nós que conhecemos o Senhor, é muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente acertar se a gente deixar o Espírito Santo conduzir. E eu queria falar assim, que tem coisas na nossa vida, tem coisas que nós não precisamos ficar perguntando para o Espírito Santo. Nós já sabemos como fazer. Tem direções que são claras. Né? Por exemplo, estudar. Vamos falar um pouquinho dos menores, das nossas crianças, dos nossos filhos pequenos, né?
Estudar e ir para a escola não é uma opção. Nós sabemos que tem que colocar na escola. Então, eu não vou orar pedindo para o Espírito Santo me dar direção se eu devo mandar o meu filho para a escola ou não, quando ele já está em idade escolar. Por quê? Porque eu sei que eu devo. Isso vai ser bom para ele. Escola dominical. Escola dominical não é uma opção. Escola dominical é algo que eu sei que eu devo levar meu filho. Por quê? Porque lá ele vai aprender mais sobre o Senhor. Então não é opção. Eu não preciso orar e pedir para o Espírito Santo, eu devo ou não levar o meu filho na escola dominical. As coisas ligadas à higiene, né? Ou tarefa de casa, né? Ajudar na tarefa de casa, tudo isso daí são coisas básicas, né? Que eu não preciso de direção do Espírito Santo para saber que eu preciso ensinar o meu filho. Isso faz parte da educação que eu estou dando para ele. Então, isso daí eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer. Né? E uma coisinha que eu queria falar, que eu vejo muitas mães, né? Ah, o meu filho não quer ir para a escola dominical porque ele não gosta. O meu filho não quer estudar porque não gosta. Ah, agora entrou em aula online, ele não quer participar. Criança não decide nada. Criança não sabe o que é melhor para ele. Então, estudo, escola dominical, não é ele quem tem que decidir. É a mãe, é o pai. Nós temos que ensinar eles que isso é bom. Isso vai ser bom para ele. Vai ajudar ele a crescer, a amadurecer. Então não tem essa, eu não quero porque eu não gosto de aula online. Eu não quero participar de aula online. Vai, por quê? Porque é bom e porque precisa. Então, criança não decide o que ela quer, o que ela não quer. Pai e mãe decidem o que é melhor para o seu filho. Tá? Eu queria deixar isso porque eu vejo muita criança que manda em casa. Tem muita criança de pouca idade, ela decide se ela quer estudar, se ela quer participar de escola dominical, se ela quer tomar banho ou não. Né? Eu sei que é difícil porque na minha casa, né, tem um chororô. Eu sei que essas aulas online estão sendo difíceis para todo mundo. Ano passado foi um ano de muito choro na minha casa, porque não queria, não gostava de aula online, né? Mas tem que participar, porque isso não é opção, né? Isso é algo necessário. Então, essas coisas são básicas para o nosso filho. E nós, como pais e mães, nós precisamos dar direção. Né? Então, essas coisas eu não preciso nem perguntar para o Espírito Santo se ele quer ou não que eu faça. Isso eu sei que eu tenho que fazer. Só que tem outras coisas que eu não sei. Muitas outras coisas, né, que eu não sei como fazer. Eu não sei como guiar. E um filho é diferente do outro. Aqui em casa, nós já estudamos sobre personalidades. Das 9 personalidades que nós estudamos no nosso culto de ensino, aqui em casa tem 4. Uma personalidade diferente da outra. Nós temos 2 personalidades que são fortes e outras que são menos fortes. Então você imagina como é um conviver com o outro. Não é fácil. Né? Porque se fosse fácil, eu não precisava do Espírito Santo. Se fosse fácil, eu resolvia. Né? Mas não é fácil. E por isso que nós precisamos de direção do Espírito Santo. O tempo todo. O tempo todo eu, como mãe, eu preciso de direção do Espírito Santo. E houve um tempo na minha vida, né, na época de adolescência, da Giovana, né, eu falava com Deus, eu falei, Senhor, eu não sei, eu nunca fui mãe de adolescente, eu não sei como fazer, é muito difícil. É uma idade onde tudo muda,
Porque lidar com criança é uma coisa, lidar com adolescente, com jovem é totalmente diferente. E eu falava, Senhor, eu não sei como eu devo agir, eu não sei como eu devo fazer. E muitas vezes eu chorava sem saber, sem ter uma resposta. O adolescente, ele vai saindo da infância e entrando na adolescência, né, a cabecinha deles vai mudando. Eles vão conhecendo novos amigos, que têm pensamentos diferentes. Os hormônios mudam. Eles se tornam donos da verdade. Todo adolescente é dono da verdade. Todo jovem é dono da verdade, né? E é muito difícil. É muito difícil lidar com isso. Ainda mais quem nunca foi mãe de adolescente. E eu confesso que eu passei por uma situação muito difícil nessa fase, né? De não saber o que fazer. E chegou uma hora que eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Senhor, não sei. Porque se eu faço de um jeito, dá errado. Aí se eu faço de outro, dá errado, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre exigi respeito. Eu creio que filho, né, tem que honrar pai e mãe. Eu sempre exigi muito, né, muito dura, né? E aí o Senhor vem, né, um belo dia eu lá chorando, mal, sem saber o que fazer. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor me ensine. E nesse dia, eu falei, eu vou abrir a Bíblia. Sabe aqueles negócios que a gente faz quando a gente abre, né? Não indico para vocês ficar fazendo isso, não. Mas, né, tem hora que a gente faz. Eu preciso ouvir algo de Deus. E um dia eu falei, eu vou abrir a Bíblia e eu sei que o Senhor vai falar comigo. E o Senhor falou comigo. O Senhor falou lá em Salmos 32:8. Eu vou ler para vocês. Salmos 32:8 está escrito assim: O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. E essa palavra, ela entrou no meu coração de uma maneira tão extraordinária que todas as vezes que eu passava por dificuldade e eu não sabia o que fazer, eu lembrava e eu falava assim, o Senhor me prometeu que o Senhor ia me ensinar. Eu não sei como agir nessa situação, mas o Senhor me prometeu que o Senhor ia me guiar e o Senhor ia me ensinar a fazer. E assim, eu vi, né, todos esses anos, o quanto Deus agiu, o quanto Deus me ensinou, o quanto eu fui aprendendo, o quanto eu errei e o quanto eu acertei, mas o quanto eu fui guiada pelo Senhor nos meus acertos. Mas eu queria falar para vocês que muitas vezes, agora já mais para os nossos jovens e adolescentes, né? Para quem é mãe de jovem e adolescente. Às vezes a gente começa a orar e a gente fala com Deus assim, Senhor, onde eu errei? Porque olha o que essa pessoa faz, olha o que né, meu filho faz comigo, desobedece, faz isso, faz aquilo. E o Senhor começou a me mostrar que muitas das coisas que aconteciam não era porque a minha filha estava errada, era porque eu estava errada. Eu tinha que ser tratada. E o Senhor começou a me guiar num caminho, não para que a minha filha mudasse, mas para que eu mudasse. E eu consegui entender que eu mudando, ela ia mudar junto. Porque os filhos, eles só refletem os pais. E muitas vezes a gente fala assim, meu filho é isso, é aquilo, o meu filho desviou dos caminhos do Senhor, o meu filho fez isso, aquilo. Influência dos amigos, influência da TV, influência da escola. Né? Só que, na verdade, né,
quem influencia os nossos filhos somos nós. Porque quando a gente olha para os nossos filhos e a gente vê os defeitos que eles têm, a gente pode começar a procurar em nós, porque nós temos os mesmos defeitos. Mas quando a gente olha para eles e a gente vê as qualidades, a gente também pode procurar em nós, porque a gente vai achar que nós temos as mesmas qualidades. Porque eles só estão refletindo aquilo que nós somos. E eu entendi da parte de Deus que Ele precisava me ensinar o caminho que eu deveria andar. Mas não tinha a ver com as minhas filhas, tinha a ver comigo. Tinha a ver com aquilo que tinha que ser consertado em mim. Hoje, né, anos e anos depois, essa palavra veio para mim ainda quando eu morava lá em São Paulo. Anos e anos depois, as pessoas vêm em casa e falam assim: nossa, Carla, você releva muitas coisas, né? E eu relevo. Hoje eu relevo. Porque o Senhor trabalhou em mim uma virtude do caráter que chama flexibilidade. E que eu não tinha. Eu era rígida. Então, se falasse mal, já levava. Se respondesse, se fizesse alguma coisa, né, que me desagradava, já levava, né? E hoje as pessoas falam para mim: você releva. Eu falo: eu relevo, porque hoje eu aprendi que tem hora que eu tenho que falar e tem hora que eu tenho que me calar. E muitas vezes o Espírito Santo fala para mim assim: agora é hora de você calar, deixa aqui, isso vai ficar por minha conta, deixa aqui, eu resolvo. Então muitas vezes a gente quer corrigir os nossos filhos do jeito que a gente acha que tem que corrigir, né? E aí a gente é duro, a gente briga, a nossa casa vira um inferno, porque era exatamente o que a gente vivia dentro de casa, né? Uma batendo boca com a outra. E hoje é totalmente diferente. Eu relevo muita coisa, mas quando eu relevo, porque o Espírito Santo está falando: deixa comigo, aí ele vai lá e ele faz, e aí ele ministra, e aí ele transforma, né? Então eu aprendi a depender, a caminhar aquilo que o Espírito Santo está me mostrando, o caminho que ele está me mostrando. Muitas vezes o que eu acho está errado. Então, o que nós somos reflete nos nossos filhos, as nossas qualidades e os nossos defeitos. Os nossos filhos, eles não andam pelo que nós ensinamos, não é o que nós falamos que é importante para eles, são as nossas atitudes, aquilo que nós mostramos com as nossas atitudes, né? Então, se o nosso filho, os nossos filhos têm problemas, vamos buscar em nós. Porque quando nós buscamos e achamos e deixamos o Senhor trabalhar naquilo lá, aí a gente começa a ser transformado, eles vão começar a ser transformados também. Por quê? Porque nossa transformação vai refletir também na vida deles. É assim que funciona. Por isso que eu falo que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo porque senão a gente vai ficar olhando para o lugar errado. A gente vai tentar consertar a coisa errada. A gente vai tentar fazer do jeito errado. E a gente não vai ter vitória. A gente não vai conseguir, né? Porque o Espírito Santo, sim, ele sabe que tem que ser consertado, né? Então, tanto naquelas coisas que eu falei lá no começo, né, que nós sabemos como fazer, o que tem que fazer, nós buscamos a direção no Espírito Santo para saber como é a melhor forma de fazer. E nessas que nós não sabemos, nem sabemos o que fazer, nós buscamos para que Ele mostre o caminho, né? Ele mostre o que tem que ser consertado. Ele mostre o caminho que nós estamos trilhando, mas que muitas vezes a gente tem que sair dele e ir por outro, né? Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo nós vamos fracassar. Sem o Espírito Santo, os nossos filhos, nós não vamos ser capazes de ajudar os nossos filhos
a cumprir o propósito que o Senhor tem para eles. E nem nós mesmos vamos conseguir chegar nesse propósito, né? O Espírito Santo, ele é necessário na nossa vida, né? Nós não conseguimos viver uma vida segundo a vontade de Deus, debaixo do governo de Deus, se nós não tivermos um verdadeiro relacionamento com Ele, né? Se nós não conseguirmos ouvir a voz dEle, se nós não conseguirmos ver o caminho que Ele está mostrando para nós, nós vamos falhar, nós vamos errar e vai refletir nos nossos filhos e vai refletir nos nossos netos, né? Então, olha só a importância, né, da gente ter uma direção específica, porque nós não sabemos fazer. Nós queremos acertar, mas nós não conseguimos, porque não é fácil. Não é fácil, é uma luta. E a gente sabe que a luta nossa, ela é espiritual, porque o diabo, ele deseja destruir a nossa família, ele deseja destruir a vida dos nossos filhos, ele deseja acabar com tudo, porque a família é a base de tudo, e se ele destrói a família, ele destrói todos os membros da família, então ele ataca. E se nós não estivermos firmados no Senhor, né, com uma intimidade profunda e verdadeira com o Espírito Santo, nós vamos errar. E as consequências vão ser graves. Quero falar para as mães que têm seus filhos longe dos caminhos do Senhor, que têm orado, que têm clamado, que têm pedido para Deus cuidar, guardar, para que Deus traga eles para o caminho correto. Sabe qual é a chave para a tua vitória? A tua intimidade com o Senhor. Quando você chegar num lugar mais profundo de intimidade com o Senhor, quando você for totalmente dependente do Senhor, os teus filhos vão voltar para os caminhos. Os teus filhos vão cair aos pés do Senhor, junto com você, mãe. E quero falar para aquelas mães que têm os seus filhos nos caminhos do Senhor. Continue buscando intimidade, continue servindo ao Senhor, continue colocando Deus como prioridade na sua vida, porque os seus filhos vão copiar as suas atitudes e eles vão ser filhos de Deus, filhos que colocam o Senhor como prioridade na vida deles também. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, mães, e queria orar com vocês agora. Papai do céu, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está me dando, papai, de trazer essa mensagem, papai. Eu creio que o Senhor quer falar com o teu povo, quer falar com as mães, quer falar com os pais, quer falar com os filhos, papai. Eu creio que o Senhor tem uma revelação para cada um que assistir essa mensagem. Peço, Pai, que Teu Espírito Santo possa tocar nos nossos corações. Peço que Teu Espírito Santo venha nos ensinar cada dia mais, Pai. Nos leve num lugar de intimidade contigo, Senhor Deus. Uma intimidade, Senhor, onde nós possamos ouvir a Tua voz, onde nós possamos, Papai, enxergar os Teus caminhos, Papai, aquilo que o Senhor tem nos mostrado e nos direcionado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque nós somos falhos. Nós somos falhos e nós temos dificuldades, Senhor. E muitas vezes a gente coloca prioridades na frente do Senhor, papai. Outras prioridades na frente do Senhor, papai. Deus, nos ajude, Senhor Deus, a fazermos as coisas de maneira correta, Senhor. Da maneira que o Senhor deseja, papai. Eu peço ao Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento e discernimento, Senhor Deus, para que nós possamos trilhar o caminho que o Senhor deseja para nós. Eu peço, papai, nesse dia, que o Senhor venha abençoar cada mãe, Senhor Deus, que está ouvindo essa mensagem. Peço ao Senhor, papai, ajude cada mãe, Senhor Deus, naquilo que ela tem orado, clamado pelos seus filhos, Senhor. Pai, direciona cada mãe, Senhor Deus, para ser uma mãe segundo o teu coração, para ser uma esposa segundo o teu coração, papai. Eu coloco essas mães diante do Senhor, papai, e peço que as tuas bênçãos estejam sobre elas hoje e sempre, papai. Eu peço e agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda fará nas nossas vidas, papai, em nome do Senhor Jesus. Amém.